E aí, galera, beleza com vocês? Aqui tá tudo péssimo, vou falar por quê já. Aquela porcaria daquele filme, tive que ver, a Gabi viu. E eu queria falar aqui que hoje nós estamos no multiverso da loucura de verdade. Mais da loucura do que aquele filme do Doutor Estranho lá, que vou falar, viu? Mas aqui, ó, temos a Gabi do universo principal e a Gabi do universo que ela é transexual. Olha lá, ela virou o Gabi. Olha aqui. Na verdade, o Lucas tem 3 Gabis, né? 2 Gabis de São Carlos e eu. Na Caramba! verdade, eu queria mais de Gabis. Não, chega. Essa eu não conhecia essa. Luquinhas. Eu sou a Gabi. Eu sou o Gabriel. E esse é o Not Your Regular Show. Isso aí. Vamos lá, então, começar. O Gabriel fez um favor pra gente, ele fez um slide para nós. Ele quiser apresentar aí, Gabriel. Bora. Deixa eu fazer uma breve apresentação. O Gabriel é meu amigo da física, ele faz física comigo, ele é do bacharelado, ele é o pessoal mais retardado ainda. Ele não é louco. Igual eu. Enfim, eu apresentei ele pro V de Vingança, porque eu falei, eu perguntei, você já leu V de Vingança? Porque ele também gosta de ler pra caralho, né? Falei, você já leu V de Vingança? Eu vi os filmes. Eu falei, não. Então você não sabe o que é V de Vingança. Não. Aí eu peguei o quadrinho e dei pra ele o quadrinho. Até pegar aqui o quadrinho aqui. Essa coisa linda aqui, ó. Ué, coisa bonita. Nossa, lindo, hein? Bonitão. Mas enfim, vamos lá. Vamos então começar. Então bora falar mal então de V de Vingança? Vamos. Não, do filme, né? Do filme. Irmãs então, Wachowski. Fizeram Matrix de novo. Nossa, A gente vai chegar nisso. Então, eu peguei essa frase aqui que ficou bem conhecida, que é... Quando eles traduziram para o brasileiro, manteve as primeiras 2 partes, só que a terceira eles acabaram modificando um pouco para poder rimar. Mas, enfim, essa aqui é uma cantiga que tem, eu coloquei nos slides para a gente conversar sobre isso, que tem mais ou menos uns 400 anos, pelo menos a primeira parte. E para poder falar um pouco mais sobre isso, eu trouxe também um pouco de história, fora dos quadrinhos. Vamos ver... De Vingança... Então, acho que a gente pode falar um pouco do que tem, né? De onde que o V de Vingança aparece, né? Então, tem o livro, que foi escrito pelo Alan Moore, David Lloyd e o Tony Hill. Gabriel, eu não sei se você sabe dessa diferença. Não é que tá errado chamar de livro, mas é uma graphic novel. Graphic novel, tá certo. Assim, porque é o compilado, né? Quadrinho, quando você pega as edições separadas, são... Aí é só chamar de gibi mesmo. Mas uma graphic novel é que ela tem começo, meio e fim, né? Numa coisa só, pilhada, assim. Não é igual o Oscar. Virou uma graphic novel. Legal. Não, é só pra apontar esse... Sim. Porque às vezes tem gente que realmente não sabe qual que é a diferença entre graphic novel, gibi... E um livro. Fato da coisa. Enfim. Aí tem o filme que não é bom, que foi de 2005. Eu peguei o diretor, pelo que eu achei, é o James. Só que quem fez a parte, digamos, mais importante, mais de roteiro, são as irmãs Wachowski. É que hoje elas são irmãs, né? Que elas fizeram de transferência... não é transferência de gênero, mudança de sexo, não é? Isso. Alteração de gênero. Porque na época elas ainda eram homens, né? Então elas fizeram... Tá. Mas então é melhor Irmãs Wachowski que a atual. Sim. Eu sempre me confundo, mas acho que é melhor Irmãs Wachowski, que é o que elas preferem ser chamadas. Então é isso. E no filme, tanto é que no filme do V de Vingança tem muita referência aos filmes delas. Por exemplo, tem o filme de Matrix, algumas partes lá que são cenas iguais. Então, tem o filme e tem algumas coisas que eu trouxe aqui também para a gente conversar, que são acontecimentos históricos. Por exemplo, teve a tentativa de explodir o parlamento em 1600, que ficou conhecido... Cara foi... Isso que é a definição de herói, não o que a gente acontece hoje em dia, mas enfim. Aí eu coloquei também algumas coisas que serviram de inspiração, pelo que eu vi, para o Alan Moore, que foi os regimes totalitários do século XX. Só para a gente apresentar um pouco. Deixa eu fazer um comentário aqui do... Fala. Eu estava vendo o documentário com a Gabi, né? A Gabi até dormiu no final do documentário, que é um documentário todo esquisito. O Alan Moore que... Para de me espanar, sem educação. Era um documentário esquisito. Mas no começo ele tá falando de V de Vingança e ele fala assim, na minha época, eu
ambientei a história no ano de 1998, né? Sim. Um ano tão longínquo. Longínquo. Ele é tão zoeiro. Não, eu dormi porque primeiro que a legenda tava em inglês, ele tava falando inglês e ele fala meio arrastado, ele fala Nossa. cantando. Aí eu tava assim, Aham. não vou suportar. Ele fala, Não vou aguentar. ele fala parecendo o Tom Hardy. Nossa. Ele fala bem para dentro mesmo. Mas E aí ele falou assim, eu olhei para minha realidade e falei, pô, qual que é o futuro da hipervigilância? Só pode existir o fascismo. Ele escreveu na era da Margaret Thatcher, né, que foi um regime de direita que tomou conta lá do país. E ele falou, só pode vir o fascismo depois disso. Sim. E aí ele falou, como que o fascismo vai manter vigilância? Por câmera, eles vão meter câmera em tudo quanto é lugar. E aí ele falou assim, acho que o governo britânico chegou a ler o gibi e achou uma boa ideia. Então eles começaram a implantar câmera em todo lugar. Eu tô tentando prever o negócio e os caras já estão usando minhas ideias. Que droga. Exato. E o Alan Moore, quem não sabe, gente, quem vive embaixo de uma pedra, o Alan Moore, ele escreveu simplesmente o maior quadrinho de super-herói, que é uma piada maravilhosa com o super-herói. Chama o Watchmen, que tem aquele filme porcaria do Snyder, que a gente vai comentar depois. Ele escreveu o V de Vingança, claro. E hoje em dia ele se aposentou dos meios dos quadrinhos e ele está escrevendo muita prosa. E ele escreve perfeitamente bem. O último lançamento dele aqui no Brasil foi esse aqui, ó. Iluminações, que é uma coletânea de contos dele, feita pela Aleph. Ele escreveu também Jerusalem, que não tem tradução para português. A Voz do Fogo, que também é um outro livro dele. Ele gosta de escrever bastante sobre a cidade dele, né? Northampton, que ele vive lá na Inglaterra. Enfim, é só uma breve introdução do Alan Moore aqui, com mais informações do que da última vez. E o Jerusalém é fácil de ler, né? É facinho. Nossa, facinho! Facinho. O Gabriel me viu lendo, nossa, era um... Nossa senhora! Se ele apresenta isso para uns alunos lá de língua inglesa, especialistas, os caras não sabem ler aquilo. O cara fala, não. Enfim, tem o desenhista também, o David Lloyd. Eles começaram a trabalhar no V de Vingança em revistas separadas. O David Lloyd, ele tinha uma ideia de um herói que vivia no mundo fascista. Não lembro se era o David Lloyd ou o Alan Moore, mas acho que é o David Lloyd. Vivia no mundo fascista, fala até que nos extras. E aí eles usaram essa ideia, porque o David Lloyd falou, por que a gente queima o Guy Fawkes? Porque na Inglaterra tem esse dia de queimar o Guy Fawkes, né? Queimar ele porque ele tentou explodir o parlamento. Sim. Por que a gente queima o Guy Fawkes? Ele não poderia ser visto como um herói, e aí eles usam a máscara do Guy Fawkes como um herói aí na HQ. Sim. Enfim. Porque o rosto dele lembra a máscara, com o bigode, tudo. A gente vai chegar nisso também, é legal. Uhum. E eu coloquei também algumas coisas mais atuais, por exemplo, os hackers anônimos que acabaram utilizando as máscaras para falar, apresentar ideias deles sem ser caçado. E algumas coisas de dissidência política usando anonimato. A gente vai chegar nessa discussão mais profundamente, né? Sim. Que é uma discussão importante de acontecer, porque tem gente que não entende o que esta merda desse quadrinho quer dizer, porque viu esta bosta deste filme. E aí fica essa porcaria. É igual o macho admirando o Walter White, falando, nossa, eu queria ser o Walter White. Se você tá querendo ser o Walter White, você não entendeu a mensagem do negócio. Não entendeu. Ficou tudo errado. Meu amigo, não entendeu que isso não é certo. Meu amigo, se você quer ser igual o Walter White, você é um psicopata. Você tá doido? Não. Psicopata eles não vão relevar. Agora, se você falar, você é um merda, aí sim, entendeu? Tá, deixa eu ver aqui. Tá, eu queria falar um pouco dos personagens do livro. Que no livro você quer comparar? Eu acho uma boa. Bora, vamos comparar. Acho que já seria legal. Boa, sim. Né? A gente pega, por exemplo, que no livro, bem diferente do filme, você tem muitos personagens que nem aparecem no filme. Personagens importantes. Aparece, mas é o mesmo que não tá lá, né? O mesmo que não tá lá. O Finch. O próprio Finch. O Finch é um personagem importantíssimo. E no filme ele é um bosta. Ele não serve pra nada. Ele não serve pra nada. Ele tem praticamente umas 300 páginas dele. Exato. Ele é um ponto. Na verdade, é que a narrativa. Eu gosto do Alan Moore que ele coloca pontos de vista para você se fuder. Porque você começa. É assim. No Watchmen você vai ver isso. Ele coloca outros pontos de vista. Porque a hora que dá merda, você fala: caralho. Agora eu entendi quem que é o personagem. Ele coloca vários pontos de vista. Por exemplo, o Finch, que é o cara que tá contra o V. O V, sim. Ele é o detetive que tá procurando ele, né?
o próprio líder do partido aí, que eles só chamam de líder, né? Ele não tem nem Líder, nome. é. Ele é o líder. Pronto. O líder. The Chancellor, né? Lá no filme ele tem eu tava vendo, o nome dele é para lembrar alguns que eu falo, líderes totalitários. Então, eles colocavam, mudaram o nome também, tudo só para aparecer. Fala, não, tá com cara de Hitler, tá com cara de Hitler. O cara fala, então vamos usar esse nome. Já agora no quadrinho, não, ele fica todo, é o líder pra cá, e o líder tem todo um aprofundamento. No filme eles chamam de Chancellor, eles ficam falando Chancellor, Chancellor. É importante essa descaracterização, só que sem ser total, porque o líder, ele é para ser uma figura endeusada, é igual a gente chama Deus. Sim. Deus com D maiúsculo. Ele é Sim. tipo assim, ele é tão importante que ele não tem um nome, ele é literalmente o Deus, ele é aquele Deus, né? Ele é o líder. Ele é Sim. o Deus. O Deus. É a mesma Sim. coisa, então ele é uma figura de poder, então ele precisa ser o líder, ele não é um líder, ele é o líder, com L maiúsculo, com L capital. É por isso que o Alan Moore não coloca nome nele, porque realmente a personalidade dele é o poder. É isso. Sim. A personalidade dele é tanto o poder que ele se apaixona pelo poder, né? Que é a máquina lá. Que é a máquina. Aterrorizante ele conversando com a máquina. É aterrorizante. Nossa. No filme não tem isso, né? Não tem. Não tem. Mosquei, eu tô aqui. Que máquina, gente? Então, lá no livro tem uma máquina, um supercomputador, que ele tem o nome de destino, chama Fate. Isso também é outra coisa. Eles pegam coisas da vida e caracterizam em máquinas para dizer, tipo, o destino. Destino o quê? Tipo, no Fallout que tem aquela máquina que fica na base mais ou menos militar, isso. Que é o supercomputador. Mais ou menos isso. Exatamente. O destino, por quê? Porque o destino rege a sua vida. O destino, por quê? O destino manda você ir para lá, ele te dá uma direção. Sim. Então, ou seja, tem que ter o destino, que é a máquina, por quê? Porque ela te dá a direção da sua vida. Sim. Muito foda. Vai tomar no cu. Olha isso. Isso não tem no filme. Porra, cara, 2 caras pensando isso. Por isso que o Gibi tem um nome, Alan Moore e David Lloyd, porque eles se ajudam. Os dois são, a criação é dos dois. É muito foda. É muito foda. Sim. Outra coisa legal do livro, que não ocorre lá, pelo menos no filme, são por exemplo, a Eve fala que lá no livro ela tem uns 17 anos. Aí você olha, e ela nem trabalha, ela não trabalha igual tem lá no filme. O filme ela vai lá, trabalha, tem os colegas de trabalho, tudo. Você fala, nossa. Na verdade, no filme parece mais que ela é uma estagiária, sabe? Tipo... Isso. Eu acho que chega a falar no filme que ela tem 16 anos, não fala? Só que a Natalie Portman não tem cara de 16 anos. Não tem cara de 16 anos. Não tem. Me desculpa. Eu olho pra ela e falo 30 anos, é isso? 30 anos, é. Eu não falo que ela tem 30, mas eu falo que ela, no mínimo ela tem uns 23. Sim. Não, é. Ô, louco. Ô, louco, você tá botando muita idade. Não, ela não tem cara. No Gibi, tem horas que também eu fico em dúvida se ela tem cara de 16. Mas, enfim. Passando do tempo, você vê que ela amadurece. Então acaba modificando a personalidade da pessoa, até o físico parece que muda. Sim. Tem uma hora que muda radicalmente, né? Que a gente vai falar. É lá pro final. Tá, deixa eu ver aqui mais. Tá, alguns pontos que eu achei legal no. Não, peraí, volta um pouco, Gabriel. Volta. Eu quero comentar mais dos personagens. Vamos falar do personagem. Eu quero comentar de um que você não pôs aí. Não pôs? Por que não pôs? Fez o slide, não pôs. Eu fiquei na dúvida, foi só que eu coloco todos? Porque a maioria eu achei importante, sim. Mas tem um que é muito importante também, precisamos daí. O Finch. O Finch, ele é importantíssimo. Sim. Porque no filme, ele é um merda. Ele é tipo, eu sou o bonzinho, eu sou bonzinho, eu vou lá pegar ele. É isso, ele é um bosta. Ele não serve pra nada. Ele não consegue nem investigar o negócio. Ele não consegue investigar nada, na real. No Gibi ele também não consegue, só que o que ele faz? Ele fala, pra eu conseguir investigar, eu preciso entrar na mente desse cara, eu preciso fazer tudo que ele fez. E é muito foda ele fazendo isso. Porque ele começa a usar LSD, né? Ele vai lá no campo de concentração, ele usa LSD pra entender o que o cara fez. E ao contrário do que ele esperava, tipo assim, eu vou conseguir pensar como ele e pegar ele. E no final ele fala, não, ele tava certo o tempo inteiro. Tá certo. É muito foda isso. Ele é o cara comum, ele tá trabalhando contra o cara. E aí, a partir do momento que ele tem a mesma visão do cara, ele fala, é verdade, é isso mesmo, tá tudo certo. Não discordo, não. Tudo certo, tenha um ótimo dia. No filme acontece isso, só que é muito rápida essa percepção dele de tipo... Sim. Ele tava certo, foda-se. Tipo assim, não deu a importância que tinha ele tá certo. No Gibi ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo. Assim, ele tá certo no final das contas. Tipo, ele só se dá conta que ele tá certo quando o V morreu, né? Ele tá lá
Sim. No trem, bem no metrô. porcaria, bem porcaria. É muito rápido. Bem porcaria. É isso que é foda. Mas é foda esse cara, por quê? Porque o Alan Moore ele fala aqui no final, ele falou, eu comecei a pensar tudo aqueles vilão do Indiana Jones, ele não fala Indiana Jones, eu tô falando agora, porque é o mais clássico que a gente tem, de nazista com, eu sou malvado, aquelas caricaturas, e ele falou, não são caricaturas, as pessoas que estavam lá ainda eram pessoas, os nazistas, eles eram pai de família, eram esposas, eram donas de casa, eram a gente vai chegar a esse professores. Ponto. E aí ele coloca isso, ele fala, eu não posso retratar uma sociedade vazia, porque aí eu vou estar pesando muito pro lado do meu protagonista, apesar de eu realmente concordar com o meu protagonista, né? Eu vou estar pesando muito pro lado dele, e aí não vai ter um contraponto para falar assim, tá, tudo bem, ele tá certo, mas tem coisas que ele faz que eu acho questionáveis. Sim. E a gente vai também entrar nisso. Então ele falou, não, eu preciso ter pessoas lá, eu preciso ter pessoas. Então o líder é uma pessoa bem perturbada, sim, mas bem perturbada. O Finch é uma pessoa que ele tá iludido, ele é muito foda porque ele tá iludido pelo sistema. Sim. E ele é quebrado pelo sistema e ele se regenera como uma nova encarnação do V, que depois a gente vai falar mais. Sim. Deixa eu ver aqui. Um personagem que tem no filme que sim, eles deram tanto de importância é o Gordon, né? Que é o colega de serviço da Ivy, né? E aí, da Ivy. Então, lá no livro, eu lembro que eles têm um caso, aí depois vem a polícia, vai lá e mata ele. É estranho, é estranho, é muito estranho. É um caso estranho, porque toda hora eu fico, ela tem 16 anos, ela tem 16 anos, ela tem 16 anos. Você vai lendo, você fica, ela tem 16 anos, ela tem 16 anos, é horrível, é esquisitíssimo. E ele com um bigodão, né? Um bigode. Ele parece que é o pai dela, é muito estranho. É Lucas, muito estranho. Olha você e olha eu, Lucas. Não. Mas se você. Não, é muito mais estranho. Muito mais estranho. Ele é calvo. É estranho. Ele tem idade para ser o pai dela. Ele tem a cara do pai dela. É esquisito. Sim. O pai dela tem a cara de ter a idade dela. E o Gordon tem a cara de ser o pai dela. É muito estranho. É muito esquisito. O Gordon no filme é um tanto quanto estranho, sabe? Eu não sei se ele gosta dela, se ele é gay, não sei. Não, ele é obviamente gay. Não, sim, só que é esquisito a relação que ele tem com ela, que parece a todo momento que ele tá dando em cima dela, só que eu entendi que é tipo a fachada dele, sabe? O povo não encher o saco dele, senão iam lá matar ele. E no final que ele não morre, na real. Ou morre, não sei, ficou confuso aquele final. Então, aquele final, pelo que eu entendi, era para mostrar as pessoas que morreram. Sim, também tem várias pessoas que morreram. Foi o que eu entendi também, só que eu fiquei assim, ficou meio jogado. Então, tem gente que entende e fala, não, os caras estão vivos ainda. Na verdade, não. É uma licença poética ali. É uma licença poética, É um final poderoso, realmente, mas ele vai pro lado errado. A gente vai falar por quê. Ele vai pro lado errado. Ele vai pro lado muito errado do negócio. Ele vai cagar. Sim. Enfim. Prossiga. Tá, uma coisa que eu vi que tem bastante no livro, e eu não percebi tanto nos filmes, foi essa referência a outras obras. Então, por exemplo, você tem Shakespeare. O V, ele chega lá no livro, a primeira aparição dele é recitando Macbeth. É do Shakespeare. E é igualzinho, não mudou nada. E cai bastante com a situação. Que a Ivy, ela tava tendo os caras, acho que é do dedo que chama, fala, o pessoal os policiais... É o finger, né? O dedo. Os finger. Porque nós esquecemos de falar isso, as instituições governamentais, elas têm nome de partes do corpo, né? Tanto que o Finch, ele faz parte do nariz. Por que o nariz? Porque ele fareja, né? O negócio. Ele fareja, ele o dedo, por quê? Porque ele dedura as pessoas. Então, tem isso, tem partes do corpo. É interessante. Toca as pessoas. Sim. Aí é isso que é engraçado. Aí quando eles estão lá abusando da sorte deles para poder enquadrar ela, aparece o V recitando. Eu até coloquei aqui qual é a parte de Macbeth, que é o ato 1, cena 2, que o Shakespeare ele critica um cara que está com muita sorte, vai estar fazendo coisa errada, que é um general. É um general que ele fala: não, eu estou com a sorte aqui, eu vou começar a fazer várias coisas erradas. Só que aí chega o Macbeth, que não tem sorte, ele é avesso à sorte, ele odeia a sorte, e ele vai lá, como ele é uma pessoa certa, uma pessoa correta, ele vai lá e corta o cara no meio.
Mais ou menos foi mais ou menos o que aconteceu no quadrinho. Ele foi lá e tacou fogo nos caras. E salvou a Eve. Nesse começo, tem uma diferença que, assim, ela é tênue. Ela é muito ela é muito tênue do filme pro gibi. No filme, ele parece super-herói. Sim. No gibi também. Só que no filme, ele faz coisas impossíveis. Sim. Ele roda a faca e o negócio lá em câmera lenta, que é aquela câmera lenta de bosta lá. Roda a faca. Oi, eu sou o fodão. Ele tirando faca, assim. E no gibi, ele é um super-herói, tanto que ele faz aquele negócio, ele puxa, o cara segura a mão dele, né? Aí ele tira a mão, sai gás da mão dele. Sim. É uma coisa mais plausível, apesar de ainda ser meio irreal, é mais plausível. Porque o Alan Moore queria dar essa ideia de que ele é um herói, só que sem ele ser invencível. Tanto que no final ele chega a morrer, né, no filme também, mas no filme ele parece muito mais invencível. Aquele negócio dele tacar a faca é um negócio muito mais absurdo. Depois ele ter sido metralhado 300 vezes, ele ainda sai. No filme, no gibi, ele leva acho que 4 tiros do Finch, né? 3 ou 4 tiros. Você vê ele sofrendo, ele desgraçado. Sofrendo. Tem uma trilha de sangue. Ele tem uma constituição maior por causa dos testes que fizeram nele, né? O que dá a entender, não é em nenhum momento evidenciado isso, mas é o que dá a entender. Sim. Mas não é uma coisa assim, nossa, é impossível de matar igual parece ser no filme. Não, no filme o cara... No filme chega a ser até engraçado, porque o cara metralha assim, ele faz... É minha vez. Agora é minha vez. Aí ele vai lá, mata todo mundo, e aí no final, aí um segundo depois ele tá... Vou morrer. É uma merda. Por quê? Porque nessa hora, enquanto o Alan Moore sabe usar bem, é uma cena parecidíssima, que o Finch dá 3, 4 tiros nele, e aí ele fala, ideias são a prova de bala. É uma frase fenomenal, cara. Eu fico arrepiado toda vez que eu lembro disso. Ele faz isso quando ele enforca ele. É fenomenal. Então. É fenomenal. No filme eles não sabem usar essa fala. É uma merda. É muito ruim. Ele joga a frase e tchau. Lá no livro não, ele fala assim, ele fala a frase e depois fala assim, até mais, sabe? Pega e sai da cena. É muito foda, no gibi é muito foda, mas enfim. Tem que ter, como a gente tem que ver o filme e ler o quadrinho para poder ver o filme primeiro. Comparação. Para mostrar o que é ruim e o que é bom. O que é ruim e o que é bom. Exato. Você vê, o gibi ele é dividido em 3 partes, né? Ele é dividido em 3 livros. Sim. O primeiro é mostrar a situação do país, né? Que ele foi possuído por um governo fascista, como a gente falou, e o ver esse herói, né? Que salva a Eve. Inclusive, o Alan Moore, eu adoro esse negócio da coincidência dele. Ele encara a coincidência como mera ilusão da humanidade, apesar de toda hora ter uma coincidência. Tipo, ele é o V, o número do quarto dele é o V, né? Que é o 5. Sim. Ela chama Eve, que é o V também, né? Sim. É muito foda isso. No primeiro gibi, então, tem essa apresentação dos personagens. O Finch, né? Começando a investigação. E no segundo, ele desenvolve todos os personagens secundários, que chama This Vicious Cabaret, que é uma música maravilhosa que o Alan Moore criou. E não tem no filme. Exato. Que o Alan Moore criou junto com um amigo dele. O amigo dele que é músico. Ele fez a melodia, o Alan Moore fez a letra. É maravilhosa a música, é maravilhosa. E aí vai desenvolvendo. Tem até aquela mulher que eu esqueci o nome, que ela tem um marido abusivo. E o V mata o marido abusivo. E ela é importantíssima na história, porque ela vai matar o líder lá na frente. É fenomenal. Então, o Alan Moore, na segunda parte, ele cuida de desenvolver esses personagens secundários. De como são as reações deles. Por isso que o gibi é muito melhor. Porque quando acaba o governo, você entende qual que é o problema de acabar o governo. Porque aquelas pessoas estão tão acostumadas que elas não sabem o que fazer. Elas não sabem o que fazer. Sim. E aí você vê essas pessoas não sabendo o que fazer e você entende por que elas não sabem o que fazer. Porque a mulher tinha um marido abusivo, ela nunca teve chance na vida dela, nunca teve vez de falar alguma coisa. Tem o Finch, que ele é o sistema, né? Ele é a representação do sistema. Tem o líder, que se fode a hora que descobre que o sistema estava tomado pelo inimigo dele. Sim. Tem também aquela moça de cabelo branco, esqueci o nome dela agora. Ela não aparece no filme, isso eu tenho certeza. Não aparece. Tanto é que ela é uma mulher que controla por fora. Exato. O que é? Quem? Eu esqueci o nome dela, ela não aparece no filme. Ela não aparece no filme, mas ela meio que coordena tudo para ela voltar, ela ir pro poder. Ela tem o poder. Nem aparece no filme. Só que no final ela também... exato. É muito bom.
E no terceiro gibi tem essa conclusão da investigação do Finch e a conclusão do Finch conseguindo alcançar ele e a morte do líder. É isso. É o básico assim da história. Sim. A concretização do plano do V, que eu não quero falar agora, porque eu acho melhor a gente deixar para discussão depois. Sim. Tem aquela parte, né, do dominó que todas as peças precisam se encaixar, só que só o V não pode ficar porque ele seria a peça central, ele seria o líder, o novo líder. Ele é mais ou menos um líder. É isso que é foda. Sim. Mas continua, Gabriel, que nós já vamos falar disso. Tá, a gente comentou que criou um partido lá, o Fogo Nórdico, que era um partido ultranacionalista, com eugenia e perseguição religiosa. O que mais? Aí tem um cartaz lá tem no filme também, que mostra deixa eu ver onde que tem esse cartaz. Força através da pureza, pureza através da fé. É muito bom. Você repara que todo governo fascista ele precisa de uma religião para se sustentar. Ele precisa de uma coisa crença incompreensível para se sustentar. Isso eu gosto, assim, eu estava assistindo The Crown, eu gosto que eles apontam isso no The Crown. A hora que fala assim, quando você transmite para as pessoas a coroação, é uma coisa, porque elas vão se sentir parte. E outra é quando você, na hora que você vai ser coroada, que é só um monte de balela lá que eles estão falando, você esconder das pessoas. Porque aí dá uma sensação de Deus, dá uma sensação de uma figura elevada, que ninguém pode tocar, então ninguém pode ver. Um ritual puro e sagrado. Isso eu acho muito bom. Então a fé é importantíssima para o governo fascista se manter no poder, porque são feitos de coisas que as pessoas não compreendem. Então, por motivos que elas não compreendem, elas precisam ser controladas. Na verdade, não tem motivo nenhum para elas serem controladas. É só porque são... A piada mortal? Tem umas referências à piada mortal da Longa. Tá, tem essa frase aqui, que tá em latim. Eu fui procurar para ver se tinha tradução, livro, o que era. Aí eu encontrei que ela tem no livro do Dr. Fausto. Essa frase. Pelo poder da verdade, eu, enquanto vivo, conquistarei o universo. Conquistei o universo. Muito foda essa frase. Porque essa é a ideia meio que do V no livro. Pelo menos ele ensina, ele não sai dando a verdade para a pessoa. Ele ensina a pessoa a respirar, ensina a pessoa a buscar a verdade. Que é um dos questionamentos que tem, acho que no livro 3, lá no livro em si. Ele mostra, a Eve tá desesperada querendo resposta. Aí ele fala, eu não vou te dar a informação, eu vou te ensinar a respirar, porque o conhecimento é como se fosse o ar. Eu preciso ensinar você a buscar a conseguir esse ar. Então, eu achei bem legal isso. É a questão de você precisa ter o conhecimento com sabedoria. Não adianta nada você saber, tipo assim, eu decorei todo esse gibi aqui, mas não sei o que significa. Sim. Esqueceram de avisar para algumas pessoas isso. Entendeu? É isso, eu não sei o que significa esse gibi. Porque de primeiro momento, ele é só por isso chama V de vingança, né? Ele é só uma vingança mesmo, é uma vendetta, né? Que eles falam. Uma vendetta. Italiano. Sim. Italiano, né? Sim, acho que é italiano. É uma vingança mesmo. Porque o V ele vai atrás das pessoas que fizeram os testes, né? Dos vírus com ele. E aí ele mata cada uma delas. Só que ele mata, não é tipo assim, eu tô te matando, beleza? Não, ele vai lá e ensina alguma coisa pra pessoa. Fala assim, tá vendo? Você fez merda? Então, olha o que a sua merda gerou. E aí ele vai lá e fode a pessoa. O primeiro ele não mata, no filme ele mata, né? Mas o general ele não mata no gibi. Ele deixa ele transtornado mentalmente. Sim, é muito foda isso. E a parte mais bonita, o Alan Moore, eu fiz um vídeo com o Gerson lá do Inferno. O Alan Moore, ele é especialista em criar umas cenas que você acha lindo e ao mesmo tempo você fala que coisa horrorosa. Ele deixando as rosas junto com a pessoa. Exato. Muito poético, muito bonito, mas traumatizante ao mesmo tempo. Isso é uma coisa, mas a cena da médica no gibi era muito melhor. No filme ela até tem um quê ali. É meio parecido, sim. Mas no gibi era melhor, tem um desenvolvimento maior. Ele mata ela e ela tá agradecendo que ele tá matando ela. Ela não consegue conviver com o que ela fez. É muito foda isso. Sim, ela falando que você não vai me matar. Ele falou, eu já te matei há 10 minutos atrás. É fenomenal isso. Aí cara, ela perguntando, eu vou sentir dor? Ele, não. Não. E ela sorrindo, ela está sorrindo. Sorrindo, sabendo que vai morrer sem dor. É muito foda, cara. É muito foda isso. O Alan Moore. Ele é muito genial em fazer essas coisas. Ele é muito genial. Ele fez isso do Inferno. Ele faz uma cena mais aterrorizante ainda e bonita também, mas você fica, caralho, o que tá acontecendo? Você entra em conflito com você mesmo.
tipo, o dela eu achei ainda mais pesado, porque é exatamente assim que ela matou os outros pacientes. Sim. Então, tipo assim, Lentamente, com dor. era ela que dava as injeções para matar eles. Sim. E ela também não, sabe, não entende o processo, como foi a pessoa morrer daquele jeito que Sim. ela matou. No filme não tem esse desenvolvimento, mas no gibi tem esse maior desenvolvimento dela, que você entende por que ela quer morrer. Até o momento Sim. ela não enxergava, só que a hora que ela começa a conviver com o V, né, que é o paciente Sim. da sala 5, ela começa a entender e ela fala, ó, eu lembro da fala dela, que ela fala assim, apareceu um ser negro e com chamas atrás, e ele olhou para mim. Sim, essa Sim. tem. Aí Tem ela essa fala cena assim, no ele filme. não tinha Tem. olhos, mas eu senti ele olhando para mim. Exato, tem Sim. essa cena. Mas no gibi você vê a evolução dela de entender o paciente, porque ela acha lindo o que ele tá fazendo, né? Ninguém Sim. sabe que, na verdade, ele tava fazendo uma bomba para explodir o lugar. Vai explodir. Que não tem lá no filme. Ele fala, não, um dia explodiu lá o lugar. Mas por que explodiu o lugar? Aí depois lá no livro fala que ele pegava tudo que eles mandam. Ele tava, digamos, descobrindo alguma coisa, os médicos não sabiam o que era lá, os cientistas sabiam, e falou, vamos dar as coisas para ele lá, para ele ir fazendo. Já que ele era um dos poucos que tinha sobrevivido, aí ele resolveu fazer uma bomba. Exato. Não tinha nem o químico para ver que ele tava fazendo uma bomba, que coisa. E ele cuidou da. Por que ele deixa rosas? No filme não fica claro isso também, porque eles não explicam. Porque ele cultivava rosas no quarto dele, né? Sim. Essas mesmas rosas, que elas são extintas na época do gibi. É muito foda, muito foda. Né? Muito foda. E ele escolhe a rosa. E eu acho foda a hora que a Ivy fala que. Ele fala para ela escolher uma rosa pro líder, acho. Sim. E aí ela vai pegar a rosa assim, e aí corta pra cara dela, corta pra cara dele. E aí ela pega, tira a mão e fala assim, não, deixa crescer. É muito foda, cara. Vai tomar... É muito foda. Deixa crescer a rosa. Enquanto ele tava tirando a rosa, quebrando Sim. tudo, ela, não, Deixa aí. Deixa quietinho aí. Muito foda. Puta que pariu. Tá. O que mais que a gente pode falar? Bem, igual eu comentei, tem várias coisas no livro. No filme eu acho que não tem tanto. A ideia de fazer os experimentos que foram feitos durante o século passado, que teve nesses regimes fazer experiência genética, experiência de arma química, essa ideia de eugenia, fazer um povo igual nós, sabe? Temos um povo aqui, todos somos iguais aqui, e o resto ou se adapta ou morre. Então foi um negócio que eu vi no livro, eu achei que ele acabou pegando certas diferenças aí, esse tipo de coisa que aconteceu. O que mais? Teve aquela parte da citação da... Isso que eu achei legal. Toda vez que ele cita alguma coisa, tem um porquê daquilo. Então, por exemplo, quando teve o padre, a cena do padre lá, que ele usa a Ivy para entrar lá e matar o padre. Ele acaba citando uma parte da Bíblia também que fala sobre se não me engano, ele utiliza a palavra de Deus para poder fazer os desenhos errados. Eu achei bem legal essa parte. É que o bispo, né, ele tá para se aposentar, ele vai sair da igreja, ele fala como meu último ato sagrado, eu vou fazer algo sujo, uma coisa assim. É mentira isso aí. É mentira. É mentira. No filme é mentira isso aí. No gibi ele fala, talvez acho que eu vou me corromper esta noite mais uma vez, não é verdade? Porque ele tem uma fila de mulher. Sim. Ele fala que ele tem uma fila de criança. Não, ele fala isso também lá. Só que aí o cara falou, mas ela é um pouco velha do que o senhor gosta. Ele também tem. Velha quanto? Tão velha assim, né? Aí ele chega lá, né? E ele, eu me surpreendi com você. Eu achei que eu não ia gostar. Vou falar uma coisa. Aquele bispo é um imbecil no filme, hein? Porque ela tá a todo momento falando assim, ele tá vindo aí. Ele adora essa brincadeirinha. No gibi não tem isso. Ela não entrega isso. Ela não entrega ele. Ela tipo assim, ela tá ajudando o V, ela não é filha da puta igual ela é no filme. Ela não é. Sim. Porque isso dá a impressão tipo, que ele sequestrou ela. Sim. No gibi. Se ele tinha sequestrado ela tinha fugido já. Primeiro que ela teria tentado fugir. Ela não tentou fugir no filme, então não tem por que ela fazer isso. Agora no gibi, você entende, você fala, ela tá lá, ela não entende quem ele é, mas ela quer saber. E ela concorda com algumas coisas até que ela vai evoluindo e concordando mais. Então ela não faz isso. Ela não faz isso. Eu achei desnecessário ela ter feito isso. Eu fiz...
O bispo é burro. O bispo é burro. Ela tá falando, meu filho, ele tá vindo te matar. Eu adoro essa brincadeirinha. Que brincadeira é essa, meu parceiro? Que tipo de brincadeira é essa? Nossa. Mas depois, acho que foi depois dessa parte que teve a parte da música, do V, não foi? Ou foi antes? É a abertura do segundo gibi. Segundo gibi. Segundo livro, E essa parte também é desnecessária porque o V faz. Você me traiu, aí depois das segundos, foda-se. Tá tudo bem. Eu te perdoo. É igual videogame, né? No videogame você bate em alguém, dá uns 15 minutos que você some, a pessoa esquece. Foda-se. Esquece, Achei assim, ué. Aí eu não sabia que não tinha essa parte no quadrinho. Eu fiz, então por que teve agora? Pra nada? São essas e outras perguntas que a gente fala, por que teve no filme se não teve no quadrinho? Exato. Uma parte que teve no filme, e acho que foi o ponto principal, que mais deu dor de cabeça, eu e o Lucas conversamos, foi o negócio da máscara. Não tem aquela cena de distribuir máscara lá no livro. Ele distribui poema. É diferente. Então o pessoal pegou, não, o filme é praticamente todo um palco o pessoal usar a máscara lá no último ato. E muita gente viu que, legal, vou me revoltar contra o governo, contra algumas ideias, vou usar a máscara. O pessoal adotou uma revolução, associou uma revolução com a máscara. Isso. Não necessariamente uma específica. Sim. Pegaram aquela lá e... A questão é a seguinte, no filme, ele vai tudo contra o que o Alan Moore acredita. Porque o Alan Moore acredita que a pessoa, quando ela veste máscara, ela pode ir contra a lei. E todo mundo acha lindo isso, ela é fascista, não tem outro ponto, ela é fascista, não tem outro motivo dela fazer isso. Ela pode ir contra a lei, então ela é necessariamente fascista, porque o sistema é falho, não importa o motivo. Ela tem uma questão fascista ali. No filme, ele é fascista. Por causa disso, no filme, ele vira ele não vira um símbolo, ele vira o líder do movimento. Ele não quer ser o líder no gibi. Ele começa como um símbolo e acaba como um líder. Exato. Sim. No gibi, ele não quer ser um líder. E, ele vira... Seria mais ou menos um líder solitário, sabe? Ele dá a mensagem e deixa pro povo interpretar o que quiser. Assim, ele não dá instruções nem nada. Mesmo ele entregando as máscaras e as roupas, o povo faz exatamente o que quer com elas. Esse problema. A nossa sociedade ela é muito paternalista. Ela precisa de um pai falando assim, não, dá a mãozinha aqui que eu vou te ajudar. O mundo inteiro é assim, o mundo inteiro. E esse negócio que você falou agora... Tanto é que não era para ninguém roubar nada e os caras estavam usando para roubar a máscara da revolução. No gibi faz sentido as pessoas roubarem. Mas calma, espera. O que acontece? Eu me perdi aqui, calma aí. Então, e aí ele vira essa figura. É sempre o herói solitário. Ele é sozinho contra o mundo inteiro. O Alan Moore, ele falou, eu ia começar com essa ideia, mas eu falei, que bosta de ideia. Não. É terrível. A gente está permeado por essa do herói solitário, essa figura do herói solitário na nossa cultura, porque a gente acha que uma pessoa vai fazer alguma diferença no mundo. Na verdade, não vai. Ela precisa de um conjunto de pessoas com ideias interessantes. É tipo o Batman em Gotham, sabe? Não adianta ele bater nos bandidos, cada vez vem mais. Exato. Tem até aquela discussão, não sei se foi o Alan Moore ou o Dave McKean que propôs, a culpa de existir o Coringa. É do Alan Moore. É do Alan Moore, é na Piada Mortal. A culpa de existir o Coringa é do Batman, porque se não tivesse o Batman, não ia ter cada vez mais vilão esquisito no mundo. Ia ser só uns bandidos, meia boca. Eles iam pegar a arma. Eles não iam pegar... vou explodir a cidade de Gotham com uma super bomba. O Batman, ele alimenta essa sede da pessoa de fazer algo extraordinário. Então, acho que entendi o ponto. Ele corta, por exemplo, o que seria poucos mais, digamos assim, os ladrões mais baixos, para só os que são muito bons naquilo aparecer, sobressair. Exato. A pessoa vê que tem um cara que já é doido, que nem ele, que se veste de morcego e vai bater nas pessoas. Sim. Ele fala assim, se esse cara pode, eu posso ser um vilão desgraçado. Ele é desgraçado. Mas voltando lá que eu tava falando. Então, ele usa... Ele não é só um símbolo. Ele é o que as pessoas querem ser. Entendeu? Ele deixa de ser o que as pessoas querem não seguir, mas entender.
que é o que ele falou, Sim. as pessoas precisam entender, elas não precisam seguir cegamente, igual elas fazem com o governo. Não, Sim. ele começa a ser uma figura de seguir que pode estar muito ligado também a surgimento de mitologia, né? Por exemplo, a cristã, Jesus é uma figura solitária, ou o próprio Deus. Sim. É a mesma coisa do Rorschach. A mesma coisa. É isso. É exatamente a mesma coisa. Ele virou Rorschach. A gente já vai xingar o Rorschach também do filme. Mas e aí ele começa a seguir, as pessoas começam a seguir, então elas têm um motivo. Quando vocês têm um motivo para seguir sua vida, você não Sim. vai se abrir para novas ideias. Quando tá tudo explicado na sua cabeça, por seja lá qual motivo Sim. for, você não vai se abrir para novas ideias. Você não vai. Mesma coisa, falou assim, não, mas vocês estão fazendo tá errado. Não, foda-se. O cara que tá mandando falou que tá certo. Eu acredito que tá certo, aquele cara acredita que tá certo, 50 pessoas acreditam que tá certo, você tá falando que tá errado. Uma pessoa que não duvida das coisas não tem por que ela participar de uma revolução ou criar novas ideias. Ela já tem o pensamento formado dela e não tem quem mudar sem ser o líder dela. No gibi, o que acontece? O V, ele toma conta do computador, que é o ponto principal de poder na nação, e ele corrompe o poder lentamente. Ele não vai de uma vez. Porque o anarquismo ele é a queda abrupta do Estado, né? O Estado deixa de existir e as pessoas elas conversam, as ideias entre elas conversam. Por quê? Porque elas não têm um líder para falar assim, isso está errado, isso está certo. Elas estão mais abertas, elas estão mais... Como não tem um segmento, elas podem falar, pô, vamos conversar então, vai, já que eu não tenho motivo assim, não tenho motivo para seguir minha vida, tudo bem, não sei se está certo ou não, vamos ver, vamos conversar. Sim. É essa ideia do Alan Moore que ele quer colocar. É diferente do, por exemplo, um comunismo, que a queda do Estado ela vai lentamente, ela vai tipo quebra o Estado atual, aí vira um outro Estado e aí depois vai deixar de existir o Estado de vez. Um dia chega o ideal. Quebrou o Estado e acabou. E esse processo no filme, não sei se no gibi é assim, é de um ano, né? Do 5 de novembro de um ano. É 1 ou 2 anos. É 1 ou 2. 1 ou 2 anos. E aí o Alan Moore faz isso. Por quê? Primeiro momento, é claro que vai surgir o caos. Porque as pessoas estão sem ordem, elas estão sem motivo. Tipo, quebrou tudo. Por que quebrou tudo? Não sei. Vamos descer o porrete, então. Vamos roubar a loja, que se foda. Aí o V, ele chega lá com uma ideia, assim, ele fala, minha gente, eu fiz essa merda, mas é o seguinte, agora vocês precisam reconstruir a civilização, sem aquela bosta daquele Estado. Eu também não sou a figura que vocês têm que seguir, vocês têm que reconstruir a civilização. Como? Conversando. Ponto, acabou. Não é, vamos seguir na cruzada messiânica que nós temos, que é o que as pessoas entendem hoje em dia. Por isso que você vai ver, né, o nazista defendendo o uso de máscara do V. Sim. Porque ele entende que é isso. Então, é uma figura que eu tenho que seguir. Por quê? Porque ele derruba o Estado. Mas por que ele derruba o Estado? Não sei, mas ele derruba o Estado. Eu quero derrubar o Estado atual também, então eu vou seguir. E várias outras pessoas vão fazer isso, porque não gostam do Estado atual. E é esse o problema. Ele propõe um motivo para as pessoas. Ele manda a máscara. Então, vocês têm que ser igual eu. Ele está falando isso. No gibi, não. Ele manda o quê? Conhecimento. Ele manda poema. Ele manda uma coisa bonita para as pessoas. Sim. Elas se sentirem inflamadas, mas não a destruir tudo, a reconstruir tudo. Sim, a mensagem é diferente. Porque bem diferente. Ele fala para Eve, você lembra, Gabriel? Ele fala para ele assim, eu sou a figura de destruição, eu não tenho mais lugar nesse mundo depois que eu destruir tudo, eu explodo tudo. E não existe mais lugar para explosão no seu mundo, Eve. Você que vai reconstruir o mundo. Por isso que ela fala, em vez dela tirar a rosa para matar o cara, ela fala, não, deixa crescer. Sim. Porque ela vai reconstruir o mundo. Esse diálogo acontece no final, quando ele tá morrendo, né? Ele tá morrendo e ele fala exatamente isso para ela. Ele não fala só dela, né? Ele fala as outras pessoas, as pessoas que estão lá em cima. Você também. Ele bota esse peso da população. Então, acaba sendo uma cena muito bonita, mesmo não sendo tão bom. Tem algumas cenas que são bonitas e arrepiantes. É uma cena poderosa, afinal. Só que ela traduz a mensagem errada. Ela traduz a mensagem de você que é neonazista, quer derrubar o Estado? Usa máscara aí, meu amigo. É isso. É isso. Exato. Eu acho que, as coisas boas estão nas entrelinhas. E nem todo mundo entende as entrelinhas da coisa. Não, mas o filme ele quer dizer exatamente isso. Aí você precisa ler o gibi. Porque o gibi, ele é se você ler o gibi, você vai ver. Ele é muito mais explicado, né, Gabriel? Não é tipo... Não é, senta aí que eu vou te explicar porque você é burro. Não. Ele vai contando e mostrando para você. Por isso que ele fala, eu tenho que ensinar vocês a respirarem, não a
a ter o negócio, não só ter o ar. Falar, isso aqui é o ar, tá bom? Acabou. Não é isso. Tem que ensinar a respirar. É muito Respirar. foda. Tem que ter a noção de responsabilidade, que é uma coisa que, por exemplo, não vejo ocorrer no filme. As pessoas vão lá, pegam, legal, mudou agora que a gente tem que seguir, vamos seguir esse novo. Já lá no livro, ele dá a ideia de você tem que ter uma responsabilidade pelos seus atos. Se você quer criar um mundo novo, tem que ter Isso que eu percebo, parece que de um para o outro, do filme para o livro, esse que é o grande ponto. É tentar ensinar. Ele ensina no livro e no filme ele meio que dá um caminho já pronto. Não tem que não tem que pensar no caminho. Esqueci o que eu falar. O Bolsonaro é assim, ele também quer destruir o Estado, então ele é anarquista? Não, ele quer fazer um outro Estado, ele quer fazer um Estado pior, um Estado escroto, entendeu? Essa é a diferença. O Bolsonaro não é anarquista, qualquer pessoa, o Hitler não era anarquista, ele queria destruir o Estado, pra quê? Pra ele ter o poder, eu sou o Estado agora, eu que mando nessa porra, eu sou o líder, foda-se. É isso, entendeu? É esse o problema. Tanto que a cena final do gibi, ela é muito mais emblemática que a do filme, porque o Finch, ele sai vagando. Ele encontra a mulher lá, ele fala, não, que se foda, você não tem mais poder, E ele sai vagando, é isso, o filme termina com o Finch vagando. Por quê? Porque ele não tem mais um Estado para mandar nele, não tem um Estado falando, vai para lá. Não, ele tá indo para onde ele acha que tem que ir. E treinando a responsabilidade dele nesse processo. O que mostra que o Gabriel falou é a cena da criança que tá pichando, né, o cartaz. Sim. E aí ela passa lá, né? E aí ela fica tipo, não sei o que eu faço com essa criança. Sim. Ela fica um todo confusa, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Ela faz uma cara tipo, não sei. Uhum. E também quando a mesma criança leva o tiro, né? Que ela tá brincando Sim. com a roupa, assim. Aí chegam os policiais e atiram nela. E aí quando eles veem que é uma criança, eles acabam ficando com dó, né? Porque eles ficam, caralho. Fiz coisa errada, era só uma criança. Sim. E o povo em volta querendo pegar eles. Até que ponto todo mundo que usa máscara tem que ser morto é importante, entendeu? Eu só era uma criança, pô. Nem sabia o que tava fazendo, só seguia. Sim. Isso mostra um pouco, só que aí a mensagem, de novo, a mensagem final é errada. Continua, Gabriel, que eu quero falar de mais uma coisa que eu preciso lembrar nesse meio tempo. Eu sei o que eu quero falar. Fala aí. Você colocou sobre a tortura aí ou não? Tortura? Da Eve? Eu não coloquei. Não coloquei a... Então, eu fiquei na dúvida se colocava essa parte. Muita coisa, às vezes eu fiquei... Não sei se dá para colocar no YouTube. Eu fiquei, às vezes, coloca, aí o YouTube, sei lá, tira Sabe, a gente já não é... desmonetiza e tal. Então, não sei. Eu acho bom colocar, a gente falar sobre a tortura, porque é a parte questionável do plano dele. Sim. É muito questionável. Eu entendo o que o Alan Moore quis dizer com isso. Peraí. Dele é a parte questionável do plano. Sim. Eu entendo o que o Alan Moore quis dizer, que a gente está muito enfiado no sistema para a gente conseguir fazer alguma coisa sem um choque abrupto na gente, a gente não consegue fazer. Sim. Mas é a parte questionável do plano do V. E o Alan Moore, ele põe isso como questionável mesmo. Ele sabe que é questionável, ele põe como questionável. Sim. Porque é uma medida extrema dele, você fica... E por que o V faz isso? Porque ele passou por aquilo também. Então ele precisa... ele entende que outra pessoa precisa passar por aquela tortura também para entender ele. Sim. Que é o que o Finch faz. O Finch passa pela tortura, né? Mais psicológica a tortura dele. Sim. Porque ele toma LSD. Não tão física. E aí ele sai falando, puta, é verdade. E a Eve faz a mesma coisa. E ele mostra para ela o quanto que ela tá engajada no movimento do anarquismo, a partir do momento que ela fala, eu não vou falar quem é, eu não sei quem é, não vou falar quem é. E aí ela tem chances de falar que ela apoia o Estado e que ela não vai ser morta, ela vai ser liberada, chances, e ela fala, não, eu não apoio, que se foda. Ela para de comer, ela fica magra pra cacete, arranca o cabelo dela, ela vira outra pessoa. Ela prefere literalmente morrer pelos ideais dela. Tá acontecendo. Só que aí tem uma cena maravilhosa no final disso, que ela descobre que foi o V, e aí ela entra em colapso, que faz sentido, né? Ela entra em colapso, não tem como não entrar em colapso. E aí ele fala porque ela fez isso, e aí termina com ela assim, sem roupa, na chuva, e fala, agora você está livre de verdade. É muito foda. É uma cena muito boa.
o meio para chegar nisso é questionável. Muito questionável, inclusive. Sim. Mas o final é interessantíssimo. É bonito demais ver isso ela falando, você está livre agora. Ele faz até o truque de mágica no gibi, né? Que ele faz com o coelho desaparecer da gaiola e aí ele volta com o coelho, Sim. só que sem a gaiola. Sem a gaiola. É muito foda isso. E aí ele fala assim, eu não te prendi e te torturei. Eu só te mostrei as barras da sua Sim. jaula. Muito foda. Puta que pariu. Muito foda. É muito foda, muito foda. Sim. Você lê o quadrinho. Um ponto que você levantou foi o de passar pela tortura. Uma coisa que não tem no filme, que tem no livro. Tem a outra personagem que acho que chama a Rose, que é aquela que você comentou que o marido abusava dela lá. Eu falo, ela, num certo ponto, ela encontra a Eve lá durante durante os quadrinhos e mostra como se fosse uma dualidade. Ela resolveu continuar na vida dela em vez de sofrer uma mudança. Já a Eve não, ela resolveu sofrer uma mudança e morrer pelos ideais dela. Sim. A Rose não morreria pelos ideais dela. E ela continuou sofrendo na mão, digamos assim, na mão do Estado, das situações dela. Ela se fudeu e ela tá tão perdida, porque inclusive é uma discussão ali de machismo que tem. O cara bate nela, ela ama ele ainda, e ela Sim. depende dele mais completamente, emocionalmente, fisicamente, depende dele pra tudo. Pra tudo. Tanto que a hora que ele morre, ela fica perdida. O Alan Moore já tá predizendo as pessoas ficarem perdidas por essa mulher. Ela tá tão Sim. perdida, ela não sabe o que fazer. Ela vira prostituta, só que você vê que ela tá sem emoção. Sumiu a emoção dela. Ela dependia tanto de uma pessoa, o que ela dependia morreu e ela ficou perdida. Por quê? Porque ela não teve uma orientação de falar assim, minha filha, olha, você pode fazer isso agora, isso. E aí ela morreu e ela fica sem emoção. O último ato dela é matar o líder que fala, tirou meu marido, tirou meu motivo de viver, então que se foda, ele vai morrer também. Fala o que você fala. É um relacionamento tóxico, né? É muito difícil por conta disso. Que mesmo você sofrendo, o pouco de atenção que você recebe já é o suficiente. O que isso, para mim, faz um paralelo também ao Estado, né? Porque o Estado não tá nem aí para as pessoas. Sim. Não tá nem aí. Não tem mais comida de qualidade, eles não vivem mais com qualidade, né? Dá para ver ali que não é uma vida boa, né? Sim. É um lugar totalmente totalitário. E isso é um paralelo do relacionamento da mulher, né? Porque é exatamente o que ela vive. Ela vive Sim. isso na casa dela, no estado, no país, em tudo. A todo momento. Sim. Enfim, continue esses slides, então, Gabriel. Deixa eu ver. Vamos. Nós paramos aqui, que é a parte importante. Não, aí, tipo, seria agora a parte de comparação com o filme, que você tem o V e a placa lá do filme, o cartaz. O V, que é interpretado pelo Super Elrond, Hugo Weaving. Hugo Weaving, interpretado pelo Hugo Weaving. E a Natalie Portman, né? Que é a Eve. Só tem esses personagens. Aí tem o John Hurt mal aproveitado lá, né? Que o John Hurt... É uma boa piada colocar o John Hurt lá, porque ele fez o 1984, né? E ele fez o protagonista do 1984 no filme. Ele é o Chancellor, né? Isso. E aí o John Hurt é o líder. Nesse ele é o oposto. Antes ele era o cara que sofria opressão. Agora não. Ele é o cara que faz a opressão. É muito bom. É uma boa piada colocar ele. E ele só morre. Qualquer personagem dele morre. Exato, ele só morre. Tanto ele só morre que tem até uma piada. Não sei se você já viu esse filme. Acho que chama Spaceballs. Não, isso não vi. No Alien, quando ele participa do Alien, né? Ele é o primeiro a morrer com o bicho lá. Tanto que ele faz a famosa cena do... tá. Dele. Sim. E aí no Spaceballs, ele tá num bar espacial. É muito estúpido que ele tá no bar espacial. E aí ele tá tomando uma cerveja. Aí de repente ele... Aí pula o Alien assim. Aí ele... não, de novo não. Aí ele cai. E aí o Alien sai cantando Hello my baby, hello my honey, hello my right time girl. É muito estúpido. Enfim, ele é muito mal aproveitado. Ele é um puto do ator. Eles usaram ele bem pra cacete em Doctor Who. Eu adoro ele. Ele é muito bom em Doctor Who, mas ele é muito mal aproveitado. Eu assistiria qualquer arco dele de Doctor Who, eu ia continuar assistindo. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo.
É que ele é mal aproveitado nesse filme. Nesse filme ele só tá esquentado. O Gabriel Tadinho. falou isso. Ele é mal aproveitado em todos os filmes, tadinho. O cara não tem um papel digno. Não, mas o Gabriel me falou isso, ele me apontou um negócio que eu não tinha me tocado ainda. Como ele só é esquentado no filme. Ele não tem nenhum desenvolvimento, ele só é esquentado. Não, No só gibi, tá ali não, só. no gibi, ele é uma pessoa doente, mas é uma pessoa. Tipo, no filme, ele é muito esquentado, mas quando ele tá ali de frente pro V, ele caga nas calças. Sim. Ele tá implorando pra vida dele. Ele, não, pelo amor de Deus, eu não posso morrer. E mostra, Era tipo, só fachada, era só fachada. Sim. Ele é todo esquentadinho, né? Esquentadinho, é. Ele é um Cartman. Tá, eu acho que aqui da parte do filme, que a gente pode levantar que a história foi totalmente... Não totalmente, mas boa parte foi modificada. Os personagens ficou bem raso. O que mais? Não, tinha algumas referências ao Matrix. O que eu percebi, que eu fui ler o quadrinho, percebi que tem mais lá no filme, é a parte de ter muito livro, muita obra de arte jogado. Que às vezes lá no filme é mais organizado, tem... Não mostra tanto assim em detalhes. Já lá no filme, às vezes, você consegue ver mais. Esse livro tal, essa obra. Não foi tanto o foco, né, do livro, mas eu vejo que. No filme mostra que perdeu o valor. Sim. A arte perdeu totalmente o valor. Então, tipo, eles roubaram e ninguém foi atrás dessas obras. Entendeu? Tipo, foda-se. Porque, tipo assim, se a gente for pegar o Yellow Submarine que a gente falou aqui, eu vou me redimir aqui, vou redimir com todos os inscritos do canal. A gente falou do filme do Yellow Submarine, mas se você viu o Yellow Submarine, tem um sistema totalitário lá. Porque qual que é a primeira coisa que o sistema totalitário faz para assumir o poder? Arte. Exato. Ele tira a cultura do povo. A partir da cultura, você não tem mais expressão cultural, então não tem mais expressão pessoal. Então, vira um monte de gado, literalmente, vira gado. E, tipo, a arte, ela é uma coisa pensante, porque você tem que ter uma interpretação grande, você tem que, às vezes, muito entender de história para entender o que está acontecendo. Às vezes você entende tudo errado e faz um filme errado, né? Acontece a maior parte das vezes, mas a gente releva às vezes. Faz um filme errado. Então, o pessoal fala que a arte não é importante, mas na verdade a arte é extremamente importante, a arte faz parte do nosso dia a dia. Não tem como viver sem arte, porque se você viver sem arte, você não vive, basicamente. Vive sem parâmetro. Você não tem parâmetro do que é belo, o que é bonito. Vou fazer uma não é quotation, como que fala em português isso? A citação, fazer uma citação do Alan Moore aqui, o grande mestre. Tava tendo aula com ele, é a primeira coisa que ele fala na aula. Arte de verdade é indistinguível de magia. Porque magia... pela arte, você consegue mudar a realidade da pessoa. Quando você lê V de Vingança, você fala, pô, esse anarquismo aí até que é interessante, hein? Você lê, não o filme. Até que faz sentido. Então, o Alan Moore, ele consegue te apresentar novas visões. Todas as obras dele, todas. Watchmen foi uma piada com os super-heróis, então você fala, puta, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. E aí fica gravado na sua cabeça, porque você consegue conjurar alguma coisa pela sua imaginação. É o mesmo princípio da magia, né? Enfim. Sim, entendi. Enfim. Alguém tava falando alguma coisa, eu cortei, desculpa. Me desculpa qualquer um dos dois que tava falando alguma coisa. Não, eu tô... Não, a gente tá falando da arte. Sim. Da arte. É importante. Mas do Yellow Submarine. É a mesma coisa. Então você tira a cultura do povo. E aí as pessoas perdem o valor da arte mesmo. Porque o governo não incentiva essa arte. Porque a arte vai fazer as pessoas pensarem. Vai fazer as pessoas mudarem a visão delas. Imagina, se não tivesse arte. Você não ia ter estampa de roupa. Não ia ter móveis coloridos. Não ia ter filme, não ia ter nada, não ia ter música, não ia ter nada. Ia ser vazio, na verdade, né? Não tem. Eu acho que não dá nem pra ter sociedade com isso, porque você vê que basicamente um robô. No Pequeno Príncipe, que tem aquela sociedade, aquele planeta em que as pessoas têm exatamente o horário para tudo e tudo é cinza. Que eles são basicamente robôs, né? Eles não têm nada. E aí, quando chega o Pequeno Príncipe lá e ele é totalmente colorido e diferente, ele quebra aquele sistema e tudo fica confuso. É o que nos faz humanos, né? É arte. Sim. Sem isso, a gente só robô. Não, é verdade. Realmente é insustentável uma sociedade sem arte. As pessoas vão produzir arte, mesmo que seja
baixa sim, não tem qualidade, como. vamos dizer assim, elas vão produzir, né? Mas não vai ser grande coisa, porque elas não têm embasamento. Sim. A arte ela é feita de várias camadas. O próprio Gibi, o próprio Lamour na entrevista no final, ele fala como que a pergunta mais difícil de se fazer para um escritor é: de onde você tira suas ideias? Geralmente, o que todos os escritores fazem, a gente xinga a pessoa, tira sarro da cara dela até que ela fique com tanta vergonha que ela tenha que sair. Eu peço desculpas já de antemão por isso, eu também faço isso, porque a verdade é que a gente não tem resposta para isso. Ele fala, a gente lê muito, então a gente junta, várias coisas no cérebro vão se juntando. Então ele cria uma coisa nova. Apesar, Gabriel, você colocou aí, não sei se a inspiração foi pro filme ou pro gibi. O 1984, ele não tinha lido ainda. Pelo que eu lembro, ele não tinha lido. Sim, sim. Ele fez e ele disse que ele não leu 1984, apesar de ser muito baseado, parecido com 1984. Sim, sim. Não, eu acabei colocando porque às vezes as pessoas olham as distopias e falam, parece com 1984, com o Fahrenheit, com a Admirável Mundo Novo. Alguns pontos, alguns de controle da população, controle da sociedade. Então, eu acabei colocando mais por completeza. Fala, tá aqui, Não, ó. tá certo, tem que colocar Sim, mesmo. Só tô fazendo um apontamento. Não, sim, sim. Pelo que eu lembro, ele fala isso mesmo. Ele fala, eu não tinha lido 1984 ainda. E é o que é uma coisa que o Neil Gaiman fala muito, né? Dificilmente nós criamos novas histórias, nós reciclamos, basicamente. Uhum. A gente fala que é novo, mas na verdade a gente só tá relembrando alguma coisa que a gente teve no subconsciente. Tipo assim, o tanto tempo que existe a Terra, tantos anos que existem os humanos, é impossível não ter acontecido alguma coisa desse tipo, impossível. Sim. Tipo, pode ser que a gente não tenha registros, mas provavelmente aconteceu em algum momento da história. Alguém pensou nisso. Sim. Que mais? Isso aqui eu achei legal, porque enquanto eu tava pesquisando o negócio das máscaras, eu lembrei que máscara já tinha na época desde dos gregos. Então, por exemplo, o teatro grego, esse aqui é o... esqueci o nome do... Qual peça de teatro? Acho que é as Bacanas, alguma coisa assim. Mas o que é legal? Desde aquela época não se usava máscara. Se usava máscara porque não era importante o ator em si. O importante era o que ele representava. Então vejo muito esse negócio no livro do Alan Moore, a ideia de ele representa uma ideia. Ele está procurando algo que ultrapasse ele, que eleve acima dele. Uma ideia que, digamos, pega algo universal. Eu vejo isso como uma coisa que o escritor deve buscar. Ele deve buscar situações universais que todo ser humano passa. Então ele passa por raiva, por ódio, por inveja. Só que como que ele vai mostrar isso tem que ser da forma mais impessoal possível, mais geral possível. Que é uma forma de você realmente educar as pessoas, mostrando, o leitor que vai julgar, né? É sempre assim, o leitor. Exatamente. Uma